Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om. Então, nós queremos saber se Krishna nos dá alguma garantia disso que ele está sendo dito aqui, né? Isso entra no âmbito da confiança nas escrituras, né? Mas permanece um fato lógico, né? Qualquer esforço espiritual no sentido de crescer, desenvolver, purificar, refinar, né? Sutilizar, né? O complexo corpo, mente, sentido, produz um resultado que jamais é perdido. Você lembra no Gita mesmo que é dito, né? Qualquer ação do Karma Yoga, nenhuma ação do Karma Yoga será jamais desperdiçada, porque as ações do Karma Yoga, elas estão o quê? Elas estão colocadas no campo com o objetivo de crescimento espiritual e não ganho material. Ganho material você ganha e perde, mas espiritual não, fica depositado na sua conta espiritual, como eu estava dizendo antes, brincadeira. É uma conta que jamais é violada, não tem hacker que pode entrar lá e roubar o seu punho espiritual, tá? Então, o objetivo aqui é confiar neste processo que nos conduz à elevação espiritual, porque ali é um punho que uma vez obtido, ele jamais é perdido, né? Então, o verso 6, o Krishna começa a responder, elaborando um pouco mais esse conceito, dizendo, pensando, ó Arjuna, pensando em qualquer objeto quando a pessoa deixa o corpo no momento da morte, este mesmo objeto ela alcança, estando sempre imersa nesse pensamento, né? Se acaba sendo aquilo que você pensa, aquilo que nós pensamos irá produzir ou manifestar, né, a minha experiência pessoal, a minha realidade pessoal, né? Você pensa numa coisa o tempo todo, e quando você vê, você está vivendo aquela realidade, né? Você está vivendo ela. Por quê? Você está fazendo por onde, não é que magicamente você atrai ela, né? Você está colocando pensamentos e ações constantemente a respeito daquilo, né? Um dos exemplos mais comuns é eu preciso, né, de um companheiro, uma companheira, eu quero amor, eu quero intimidade, isso e aquilo, aí eu começo a pensar, né, botando isso no campo, projetando isso e aquilo, aí daqui a pouco ocorre muito mais frequentemente do que se você não coloca nada dito no campo, entendeu? Então a gente acaba produzindo aquela situação a partir dos pensamentos que nós engajamos, né, entretemos. Você fica permanentemente imersa naquele pensamento, eu quero é, ser um milionário, um bilionário, né? Então, mais cedo ou mais tarde, circunstâncias ocorrerão e você, né, estará fazendo muito dinheiro, né? Desde que você coloque as ações em harmonias com aqueles pensamentos, porque só pensar não manifesta nada, né? Como nós sabemos. Então, a questão é supor que uma pessoa não se lembra de Deus durante toda a vida porque ela é uma pessoa materialista, ou é uma pessoa espiritualmente materialista, porque ela acredita que Deus sejam energias, né, isso e aquilo, né, sejam experiências energéticas sutis. O que ocorre com essa pessoa que jamais pensou realmente em Deus, né? O próximo nascimento desta pessoa dependerá da lembrança no momento da morte. Como eu disse antes, isso aqui é um símbolo, né? Porque o pensamento da morte é, em geral, o pensamento que nós entre, a gente entreteu mais do que qualquer outro, né? Nós estivemos envolvidos em pensamentos, pensamentos, pensamentos. Na hora da morte, a gente vai experimentar mais ou menos aqueles pensamentos, né? Aquela ideia, aquele exemplo que eu dei, que eu ouvi dizer isso daquele meu primeiro guru, né, que a maioria dos homens, no momento da morte, eles morrem com uma ereção, porque eles estão pensando em sexo. O desejo sexual é predominante na mente do indivíduo, ele deixa o corpo com uma ereção. Coisa muito, muito curiosa e muito interessante, que faz todo sentido. Então, o pensamento final dependerá do pensamento que nós cultivamos demais, né? Como uma pessoa pensa, assim a pessoa se torna, você se torna aquilo que você pensa, é um ditado popular.
Este é um ditado, um princípio, uma lei muito natural, pessoal, poderosa. E isso é válido para após a morte também. Ah, uma outra passagem no Bradaranyaka Upanishad, como é seu desejo, assim é a sua resolução e as suas ações. E como é a sua resolução, não, já está botando aqui, como é a sua resolução, também seguirá a sua ação. Tudo que você fizer, você irá produzir frutos, né? Então, tudo inicia o quê? Desejo. Olha a ordem sequencial colocada de modo simples e claro. Desejo. Aí, desejo vem o quê? Não, realmente é isso que eu quero, a minha resolução. Não, o meu objetivo agora é esse. Com essa resolução, eu coloco a minha ação, não, porque eu quero o que eu quero, né? Então, desejo, resolução, ação, né? E com a ação virão os frutos das ações, né? Então, a gente vai colher tudo aquilo que foi originado pelo desejo. Se o desejo é o autoconhecimento, nós obteremos esse autoconhecimento nessa vida, em Brahmaloka ou no próximo nascimento. Mas se o desejo é o mundo, a gente vai nascer para obter mais e mais experiências deste mundo. E eu lhe contei outro belo provérbio. Tem um provérbio que o senhor gosta de apresentar muito frequentemente: observe seus pensamentos, eles se tornam suas palavras, né? Não existe nada mais claro e real do que isso, né? As palavras é quando os pensamentos começam a saturar, 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 quando você vê, você está quase falando sozinho. Aí, na primeira oportunidade, você encontra alguém, aí você começa a né? Verbalizar todos aqueles pensamentos, né? Usar o outro para jogar para fora aqueles pensamentos, porque eles estão saturados na sua mente. Observe seus pensamentos, eles se tornam suas palavras. Observe as suas palavras, que elas se tornem suas ações, né? Você vai verbalizando aqueles pensamentos e das palavras você vai colocando ações naquela direção. Observe as suas ações, elas se tornarão as suas vasanas, né? Observe as suas vasanas, elas formarão o seu caráter. Observe o seu caráter, ele se tornará o seu destino, né? Portanto, o seu destino está determinado pelo tipo de pensamento que você está nutrindo nos dias de hoje. Isso nos dá uma dimensão do quanto importante seja a gente monitorar a qualidade dos nossos pensamentos, né? E observar se esses pensamentos é realmente o que eu quero que frutifique, né? Como meu destino, ou não, né? A gente jamais pode menosprezar ou negligenciar ou diminuir o poder do pensamento humano. Daí a importância do controle da mente, que ela precisa de ser iniciada através do controle dos sentidos de recepção, os sentidos da ação, né? É a parte das disciplinas importantes para que a gente possa purificar, melhorar, refinar o complexo corpo, mente e sentido, para poder colher frutos que sejam conduzentes ao autoconhecimento e à libertação. Portanto, observem muito atentamente aquilo que nós pensamos, porque isso irá influenciar o seu destino. Mesmo que sejam pensamentos fraquinhos, não, é coisa fraca, assim, olha, cuidado com esses pensamentos, tá? O que Krishna quer enfatizar aqui é que existe uma lei, e essa lei é aplicável não somente né, dentro de um âmbito de uma vida, nascimento e morte, mas através de toda a jornada da alma individual. Vidas, nascimentos após nascimentos, a mesma lei, ela pervade todos os nascimentos e ela passa de encarnação a encarnação, né? Então, é muito claro a gente compreender que no final desta passagem, através deste nascimento, nesse espaço-tempo, né, no final de tudo isso, eu vou estar com uma qualidade mental que irá determinar o meu nascimento futuro, né? As condições do meu próximo nascimento. Nós vimos isso no Mundaka,
Diz o Swami, aquele que imagina mentalmente desejo, renasce através de seus desejos. Uma outra passagem de um outro texto. ah, não, esse é o Mundaka agora. Antes, não. Antes era outra coisa. O Mundaka, ele fala isso, né? Aquele que imagina mentalmente desejos, renasce através de seus desejos. Aqui ou ali, esses desejos. Com esses desejos. Para aquele cujos desejos foram já satisfeitos, como? Ah, eu obtive tudo aquilo que eu queria. Não. Foram foram realizados, foram satisfeitos, né, na medida que eu fui compreendendo o defeito e a limitação do ganho dos objetos de desejos e o fato de que os desejos são de valor neutro e o fato de que a única coisa que satisfaz é o autoconhecimento, né? Então, os desejos eles vão ser dissipados sob a luz deste ensinamento, deste autoconhecimento, aqueles cujos desejos foram satisfeitos ou dissipados, né? Aquele realizou o Atma. Todos os desejos dissipados aparecem enquanto encarnado aqui nesta dimensão física. Qualquer que seja o desejo por objetos ou situações, circunstâncias em que uma pessoa morra, ela se encontrará naquela situação no próximo nascimento. Como ele tinha nobre intenção de buscar a espiritualidade, ele conta uma historinha bacana aqui, né? Que eu tinha um sage, né? Que é um renunciante que vivia na floresta. E aí um dia apareceu esse veado, né? O cervo é um veado, né, Marcelo? Apareceu esse veado pequenininho, e ele foi criando o veado, o cervo, né? E se tornou muito apegado a esse cervo, a essa criatura, né? Existe uma beleza, né? Que somente agora, né? Eu entrei em contato, porque eu nunca tive bicho. Tinha até uma atitude um pouco negativa, as pessoas que dormem com cachorros e gatos, essas coisas. Mas agora eu tive a oportunidade, mais por uma questão de segurança na minha chácara, de adotar um cachorro e eu acabei desenvolvendo esta apreciação, né, esse carinho por aquele ser vivo que de repente se torna tão dependente de você, apegado a você, parece uma criança, entendeu? Aquele ser vivo que olha para você assim, né, que abana o rabo o tempo todo, né, que quer brincar, quer a sua atenção, né? Existe um elemento de inocência, né, naquele ser, e é fácil a gente desenvolver um certo carinho por esses seres, né? Esses seres sem o ego, né? Esses seres assim, né? Mais livres deste ego humano, né? Então, esse renunciante monarca, ele adotou um servo, desenvolveu carinho, amor, apego, cresceu com ele. E aí ele deixou o corpo. Quando ele deixou o corpo, ele deixou com uma preocupação na mente: quem é que vai cuidar desse servo, né? E aí a moral da história é que ele acaba nascendo como um servo na encarnação seguinte, né? Porque ele ficou pensando em o que? Servo, meu servo, meu servo, meu servo, eu servo. Daqui a pouco ele nasceu um servo. Então a gente acaba se tornando aquilo que a gente contempla o tempo todo. Por isso nós precisamos desenvolver, contemplar esses pensamentos vedânticos que libertam o indivíduo do samsara, porque os pensamentos irão condicionar o nosso destino. Qual é a lição desta parábola? A importante lição é apresentada por Krishna aqui, que ele diz: a pessoa abandona o corpo no momento da morte. Suponhamos que uma pessoa abandone o corpo físico no momento da morte, com um pensamento qualquer que seja o objeto, né? A pessoa, numa tragédia, perdeu tudo, perdeu a casa, ela morre pensando na casa dela, né? Então, naturalmente, ela vai lembrar desses objetos de desejo, né? E ela vai ser retornada aqui para buscar a sua casa novamente, né? Com aquele objetivo particular em mente, a minha casa, a minha casa. Esse mesmo objetivo é alcançado na vida seguinte. Esta é uma lei muito importante. Você vive aquilo que você contempla o tempo todo, né? Você se torna, cria uma certa realidade através da repetição daqueles pensamentos. Agora teremos uma outra reflexão muito boa.
O Krishna diz, na hora da morte, o que quer que você pense determinará o seu nascimento futuro. Portanto, eu deveria pensar em Deus na hora da morte. Opa, é comigo mesmo. Então, eu posso pensar em dinheiro, prosperidade, né? Riquezas, segurança, prazeres, né? Stock market, etc, etc. Mas na hora da morte eu vou, né, deixar para lá todos esses pensamentos e pensar em Deus. Aí, quem sabe, eu me encontro em Brahmaloka ou eu retorne depois, né, em circunstâncias mais favoráveis ainda, com punhas mais favoráveis. Então, nós já vimos isso, né? Que é um pensamento equivocado, porque o sistema Ishwara ele é preciso. E não são as suas palavras e as ações, mas a sua intenção por trás de suas palavras e suas ações que são contabilizadas pela inteligência suprema. Ninguém consegue enganar Shwara, entendeu? Pode tentar enganar, mas não consegue. A intenção por trás das suas pensamentos e palavras é que contam. O primeiro motivo que não funciona, ninguém consegue enganar Ishvara, é porque, tudo bem, como é que eu vou saber o momento que eu vou morrer, de modo que eu comece a pensar, né, Rama Krishna, Rama Krishna, Rama Krishna, né? Como é que eu vou saber o momento? O momento pode ocorrer inesperadamente no meio de uma transação na qual eu estou totalmente engajado em outros pensamentos. Então, isso já descarta a possibilidade de que a gente possa realmente trapacear, enganar Deus, trazendo pensamentos no momento da morte. A gente não sabe quando a gente vai morrer, primeiro ponto, né? Então, o segundo ponto é aquele, né, mais interessante, é que a mente consciente é uma pequena parte da nossa mente total, a mente subconsciente e inconsciente é a maior parte da nossa mente, né? Então, eu posso criar aquela estratégia de, na hora da morte, eu lembrar de Ramakrishna, mas ainda assim, se tiver uma vasana por financeira na minha mente subconsciente, ela vai emergir no momento da morte, como aconteceu no caso daquele exemplo, né? Daquela pessoa lá de Mumbai. Esse é o segundo problema. Segundo problema é que a gente pode pensar deliberadamente, mas a maior parte dos nossos pensamentos são pensamentos não deliberados. Esse é um termo importante. A mente consciente, ela tem a possibilidade de produzir pensamentos deliberados, mas ela está sempre sob pressão da mente subconsciente, que faz de modo que a mente consciente pense em coisas que ela não queria pensar, que ela não imaginava pensar, né? Então, essas vasanas, né, elas formam pensamentos que vêm, né, do corpo causal aparecendo na mente consciente. Quando você vê, você está pensando naquilo. E esses pensamentos podem ser pensamentos materialistas e pensamentos extremamente impuros, né? Nós que buscamos a pureza, purificação, refinamento, né? A gente precisa observar também a natureza dos pensamentos impuros, né? Eles estão vindo da onde? Estão vindo da minha mente causal, da minha mente subconsciente, né? Nós precisamos fazer um esforço para filtrá-los, jamais permitir que esses pensamentos puros se manifestem como palavras e ações, né? Por quê? Está aparecendo, vem das minhas vastas, vem do corpo subconsciente, vem nos sonhos, né? São as vasanas, são as samskaras, as impressões mentais, emocionais, psicológicas que existem na minha mente causal, na minha mente subconsciente, né? Quantas vezes nós tomamos decisões deliberadas, conscientes, eu ainda não vou mais fazer isso, eu só vou fazer aquilo. Aí, quando você vê, você está fazendo isso e não está fazendo aquilo. Por quê? Porque a sua mente causal, as suas vasanas, seu hábito, as suas tendências, né? Elas vão forçar você, no momento de distração, a fazer aquilo que você tinha resolutamente, né, decidido jamais fazer novamente. Quantas vezes eu me peguei fazendo isso no meu processo de vida? E quantas vezes ainda ocorre de vez em quando de ter uma reação que eu não tenho esse problema de identificação com nenhuma reação, mas ocorreu uma reação que diz assim, opa, está vindo da onde? Está vindo da minha mente causal, minha mente inconsciente, entendeu?
Às vezes a vontade se torna bem-sucedida quando a gente, né, tem a força de vontade de controlar o pensamento, mas numa pequena distração a vassana vem à superfície e a gente coloca palavras e ações no campo que não são aquelas palavras e ações em harmonia, né, ou que nos favorecem neste processo de purificação, refinamento e elevação espiritual. Existe sempre uma pressão entre a minha força de vontade deliberada e a força das vassanas, né? As vassanas estão decidindo, o ser humano, mais uma vez, é um organismo orgânico, biológico, programado por suas vassanas, não tem como fugir disso, né? Como é que a gente se programou? Através da interação com o Vyavaharika, essa ordem física, aparente e mental, totalmente integrada, né? O sutil, o mental e o físico, interagindo com este mundo mental e este mundo físico, nós temos a possibilidade de cultivar, desenvolver vasanas superiores, vasanas mais puras que irão ocupar o porão de nossas mentes, né? Não chega para lá naquelas vasanas impuras, porque não somente existe um espaço limitado na mente causal, mas você não permite as vasanas impuras de serem convertidas em palavras e ações que as nutram, né? Então elas vão definhando, elas vão desaparecendo, essas vasanas impuras, essas vasanas residuais, né? Obtidas através de 50, 40, 60, 70 anos de pensamento habitual. Elas precisam ser nutridas para que elas permaneçam sempre lá, latentes no corpo causal. Se você não nutre através do permissão para que elas se tornem pensamentos e ações, elas começam a desaparecer. Tá? Este é o processo de disciplina, observação dos seus pensamentos, palavras e ações. Elas vão se tornando mais fracas. Por outro lado, se a gente não faz o trabalho espiritual, que é raro encontrar quem queira fazê-lo, essas força de vontade, o pensamento deliberado vai se tornando sempre mais fraco. A gente vai ter uma dificuldade enorme de pensar exatamente como queremos e nós seremos vítimas de nossos hábitos, vítimas de nossas vasanas. A gente vai perder totalmente a disciplina de controle do pensamento. Portanto, Krishna diz que o único método alternativo é o quê? Suas vasanas precisam ser purificadas sob a luz dos ensinamentos védicos vedânticos. Suas vasanas precisam ser vasanas espirituais, religiosas, devocionais. Você precisa desenvolver vasanas espirituais, religiosas, espirituais. Assim, você está depositando aquela vasana no seu corpo causal, na sua mente inconsciente, e uma vez que ela esteja depositada ali, ela está segura, né? É um forte, é uma caixa de segurança que existe na banca espiritual que jamais é violada. Depois, mesmo que sua força de vontade seja meio fraca, mesmo que você esteja meio, né, meio embriagado, ou você tenha ficado velho demais para pensar deliberadamente, você tem as suas vasanas produzindo pensamentos não deliberados, mas ainda assim em total harmonia com o Dharma, em total harmonia com a real natureza da realidade do ser. Porque você tem as suas vasanas trabalhando para você 24/7, você as depositou na mente subconsciente e aí você requer menos e menos disciplina e vigilância a respeito dos seus pensamentos deliberados. Sahaja Samadhi nada mais é do que isso, uma vasana tão forte de Aham Brahmasmi, uma convicção a respeito disso, que naturalmente essas vasanas, elas, sem que o indivíduo, sem que o Yoni perceba, elas estão lá produzindo ações e palavras, né, sempre mais e mais em harmonia com esta verdade, com esta realidade. Tudo que existe é somente eu, a consciência e a existência, né? Então, o nosso aspecto vasana, palavras e ações, elas vão sendo operadas, por quê? Por uma vasana espiritual, uma vasana de sabedoria espiritual,
que é o meu programa, né? Ah, então o autoconhecimento é uma reprogramação? Não, o autoconhecimento não é uma reprogramação, mas depende de uma reprogramação. Você precisa de substituir aquelas vasanas, né, impuras, materialistas, mundanas, superficiais, né, por vasanas religiosas e espirituais, porque essas vasanas não somente elas irão favorecer o autoconhecimento, mas irão servir para você depois do autorreconhecimento, na medida que elas se tornam muito bem estabelecidas no corpo causal, aí o conhecimento é firme, firmemente. Ele é sempre presente, firme, sempre à disposição para neutralizar aqueles momentos mais difíceis, né? Você entende, Mariné, o processo? Vedanta não é um processo, o autoconhecimento não é um processo de reprogramação. A reprogramação de nossas vasanas é importante porque nós precisamos de vasanas religiosas, espirituais, contemplativas, satívicas, que nos permitam contemplar e obter esse conhecimento a respeito da única realidade que é eu, Brahman Satchitananda, ok? Autoconhecimento é o conhecimento a respeito da minha realidade, que é além de toda e qualquer vasanas. Mas eu preciso de boas vasanas para criar uma atmosfera, um ambiente no qual a compreensão da realidade dentro do âmbito da irrealidade possa ser obtida e retida. Aí a gente permanece com essas vasanas religiosas e espirituais em harmonia com a Aham Brahmasmi, com a minha real natureza, mas sempre à disposição, sem que... Eu escrevi um satsang interessante esses dias, e como respostas, muita coisa legal correndo lá no Facebook, e eu fiz uns comentários em algumas declarações do Ramana e do Nisargadatta, onde eu dizia, né, que existe, né, o processo de esforço de sadhana para desenvolver a purificação, e o autoconhecimento ocorre quando a fruta está madura, ela cai, mas depois existem outros aspectos que são graduais, que é a firmeza deste autoconhecimento. E o último aspecto é o aspecto de que permite que esse conhecimento se torne sempre 24/7 disponível, que é um processo que é tão natural que ele quase que não requer disciplina ou muita atenção, ele ocorre espontaneamente, tá? Então, o autoconhecimento não é um outro programa, mas a gente precisa de vasanas, que é o nosso programa são as vasanas, né? Aquilo que é depositado no nosso subconsciente. A gente precisa de boas vasanas religiosas e espirituais para obter o autoconhecimento. Portanto, ninguém consegue enganar o Criador, ninguém consegue pensar nele no último momento, ninguém consegue fazer um ensaio para a morte, porque a morte pode ocorrer quando você não estiver esperando. Então, é melhor nós esquecermos essa história de querer realmente lembrar de Deus na hora da morte. A gente precisa de desenvolver essas vasanas e ficar tranquilo. Porque, como eu disse antes, ninguém sabe, né? A gente pode morrer em coma sem ter nenhum pensamento deliberado a respeito de Deus. Não é assim, Marcelo? Então, a pessoa que está sempre imersa, né, banhada, saturada nesses pensamentos a respeito da real natureza do eu, ou na real natureza de Deus, Saguna, o Nirguna, eu, né, do Atma do Jiva, ou do Shwara Atma, ou Jiva Atma, ou Paramatma, ele está focado no Atma, seja fazendo essa inquirição a partir do Atma, que eu experimento como Jiva, no Atma de Shwara como inteligência suprema, ou no Atma de Paramatma, que não está sob a influência dos gunas de Maya. Eu estou focado no Atma, eu estou banhado neste Atma, eu estou embebido, saturado nesta investigação a respeito do Atma, do ser, da consciência, né? Então, o que que ocorre? Significa que eu desenvolvi um fascínio, né? Uma obsessão, uma vassana enorme a respeito desta natureza do Atma,
E este pensamento, esta contemplação repetitiva, né, irá cristalizar de tal modo que ninguém vai conseguir roubar a minha vassana. Não, Eixuara não permite. E quando você deve fazer isso? Quando é que se quer realmente desenvolver essa vassana, né, muito bem cristalizada, né, saturada na sua mente inconsciente? Quando é que você vai começar a fazer isso? Ah, 5 minutos depois da morte. Não, você não consegue. Você vai encontrar um obstáculo enorme. As vassanas desta vida, de outras vidas, as vassanas materialistas, não, muitas delas adármicas, né, irão dominar o seu inconsciente porque ela saturou o seu subconsciente. Aí ele conta uma história bacana sobre um grande devoto, Apaya Dikshita, e ele era uma pessoa muito íntegra, muito honesta, né? Ele falou assim, olha, vocês são meus devotos, e eu não sei exatamente a qualidade das minhas vasanas, eu sei que eu sou um devoto fervoroso, né, por Krishna, e isso e aquilo, mas eu li uns textos aqui que dizem que as vasanas no subconsciente é que irão determinar a loca na qual eu vou viver, né? Então ele convidou os seus discípulos e ele tomou uma droga natural de uma árvore chamada erucu, e quando você bebe aquele líquido, né? Aquela droga, você fica temporariamente meio doido, meio, né? Viajando, né? Delirando, tripando. Então ele falou, eu vou ficar assim porque as pessoas dizem vinho veritá, né? Você toma alguma coisa, aí a verdade vem, né? Então essa droga é ainda mais reveladora nesse sentido de revelar, expor o seu subconsciente do que o vinho, né? Bem mais. Então, eu vou tomar esse leite do erucumpau, dessa árvore, e eu quero que vocês me digam depois o que que vai vir do meu subconsciente. Quais são as minhas vássanas? Será que eu estou com boas vássanas lá? Então, o cara teve a coragem de fazer isso, a transparência para fazer isso, né? Então, ele foi bem sucedido, porque quando ele ficou, né, intoxicado, a única coisa que ele repetia eram os mantras a respeito, né, de Shiva, né, que ele era um devoto de Shiva, né? Então ele só lembrava dos textos que exaltam Krishna, né, e as qualidades e os atributos de Krishna, né? Ele só pensava em tudo isso, né? Então ele passou o teste, né? Ele praticou a sua espiritualidade devocional por tanto tempo que mesmo naquele estado no qual a sua mente consciente estava intoxicada e não realmente disponível um grau de filtragem ou discriminação, né? Ele deixou, abriu a porteira e deixou que tudo viesse e só veio realmente os pensamentos a respeito de Deus. Portanto, lembre-se de mim o tempo todo e lute, Arjuna. Olha, sempre no contexto do Gita, e lute, né? Derrote os inimigos do Dharma, destrua os inimigos do Dharma e sempre com um sorriso nos lábios, né? Porque você sabe que tudo isso faz parte de uma ordem aparente e ninguém vai ser furado pelas flechas, ninguém vai ser cortado pela espada, o fogo não irá queimar, a água não irá afogar, o ar não irá secar, né? O ser, o Atma, é livre de tudo que existe neste espaço-tempo e os elementos desenvolvidos dentro dele. Lembre de mim o tempo todo, até que no seu subconsciente esteja saturado com o pensamento a respeito da realidade, da natureza, da real natureza de Deus. Então, a próxima pergunta seria: se eu me lembro de você o tempo todo, como é que eu vou fazer no trabalho, né? Como é que eu vou estar pensando a respeito da natureza do eu, do Atma do Jiva, do Atma de Ishvara, do Atma de Brahman, né? De Paramatma? Como é que eu vou pensar nessas coisas se eu tenho 8 horas de trabalho todo dia, que são intensos, que requerem a minha atenção? Então, essa é uma pergunta válida. Muitas pessoas têm essa questão, né? Essa divisão.
Não, mas tudo bem, eu faço isso durante o momentinho que eu tenho, o momentinho das minhas sadhanas, né? Mas o resto do dia eu tenho que ficar totalmente engajado nos pensamentos mundanos, né? Então a resposta vocês já devem ter inferido, né? Muito simples, né? Como é que eu vou fazer isso e ao mesmo tempo viver a minha vida? É porque nós temos dois tipos de mentes, uma mente consciente e uma mente subconsciente. No início, a sua mente consciente pensa sobre o materialismo do mundo, né? As coisas mundanas, mas você vai educá-la a pensar sobre o espírito, né? Sobre o conhecimento espiritual que liberta a natureza de Deus, né? Então, você deliberadamente, através do esforço, vai pensar em tudo isso. E esses pensamentos vão desenvolvendo vasanas na mente subconsciente. Todos nós vivemos através desta interação dos meus pensamentos deliberados com as minhas vasanas, né? Então, nós temos duas mentes, assim por dizer, tudo parte da mesma mente, e você não precisa se preocupar. Vá, continue cultivando aqui agora, dia por dia, essas vasanas, que essas vasanas elas vão depois permanecer no fundo da sua mente, entendeu? Subconscientemente, sem atrapalhar sua mente consciente na execução das tarefas e dos papéis sociais, profissionais que você precisa fazer. No fundo, permanece este conteúdo, esses vritis subconscientes, né, que irão até melhorar, né, a performance da nossa mente consciente no âmbito dos nossos trabalhos, nossas responsabilidades mundanas. E aqui ele fala, Krishna, Arjuna, você está querendo fugir dessa guerra, mas você tem uma chance maravilhosa, disse o Krishna. Lembre-se de mim sempre. Tudo andará muito bem se você permanecer lembrando de mim. Mas como eu vou lembrar de você? Se eu lembrar de você, eu vou perder a guerra porque eu não vou conseguir lutar. Pense em mim no fundo da sua mente. Eu sei que você possui algumas vasanas a respeito de mim, entendeu? E saiba que essas vasanas irão te ajudar a encontrar a discriminação necessária para restabelecer o Dharma, sem jamais esquecer de mim, a minha natureza, Atma, como idêntica à sua natureza, Atma. Agora ele tem uma chance maravilhosa, Krishna diz, lembre-se de mim durante a guerra. Não se afaste do campo da batalha e não fique dizendo Rama, Rama, Rama durante a guerra. Não, deixe que a sua mente consciente pense no inimigo de modo que você possa destruí-lo. O conselho é lutar. Todos nós precisamos de lutar, e a luta do Gita, no campo de batalha, ela é um simbolismo, né, da luta que existe dentro de cada um de nós, é a luta entre a escuridão e a luz, a luta entre o conhecimento, a sabedoria e a ignorância, né? Portanto, lute. Que também significa a observação do Dharma. A gente luta contra as tendências, né, adármicas, derivadas das nossas vasanas sensoriais, de querer o que a gente gosta e evitar o que a gente não gosta. Coloque o seu Dharma pessoal e o Dharma universal acima de tudo e viva neste mundo. Não fuja deste mundo. A menos que você tenha um karma favorável para se tornar um sannyasi. Então, você pode seguir cumprindo seus deveres sociais e, ao mesmo tempo, fazendo este trabalho no fundo da sua mente para consolidar o autoconhecimento. Então, qual seria a segunda questão? Mas como eu consigo fazer esses dois trabalhos simultaneamente? Eu já respondi, você me pede para cumprir isso e, ao mesmo tempo, fazer o trabalho espiritual. E aí o Swami conta uma vez que ele encontrou uma pessoa muito religiosa que soube do Swami, foi encontrar o Swami, começou a fazer perguntas ou entrevistar o Swami, mas a pessoa, ele
falava, ô Swamiji, você está estudando, você está ensinando Vedanta há quantos anos? E Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Então a pessoa está misturando as coisas. Om Namah Shivaya deveria já estar estabelecido na mente subconsciente. A mente consciente está ali fazendo uma entrevista ao Swamiji, e ela não pode, né? Ela não dava oportunidade ao Swamiji responder nenhuma das questões. Porque ele começava a repetir o Namah Shivaya, mesmo repetindo baixinho, Swami sabia que a mente dele não estava disponível para ouvir a resposta, que a mente por consciente ela consegue engajar um pensamento de cada vez. Ah, de onde você tirou, posso dizer, o que você quer dizer com fazer as duas coisas simultaneamente? Como é que você pode fazer as duas coisas só? A mente consciente não pode realizar duas tarefas simultaneamente, nós sabemos disso. A mente consciente não pode realizar isso simultaneamente. Ela precisa estar envolvida numa coisa e depois ela passa para uma outra coisa, né? Mas a mente subconsciente, ela está ali o tempo todo disponível, num segundo plano, num plano de fundo, né? E essa mente consciente é que sabe qual é o meu objetivo final, qual é o propósito da minha vida, qual é a minha prioridade, né? Essa mente subconsciente vai fornecer o material subconsciente para que nós possamos operar a nossa mente consciente com base nessa sabedoria e clareza espiritual. Então, o que Krishna quer dizer, deixe em segundo plano o seu objetivo a ser muito lembrado. O subconsciente pode ter Ishvara, a lembrança de Ishvara presente todo o tempo, e a mente consciente pode realizar todas as atividades mundanas. Durante as suas atividades mundanas, a lembrança de Deus, a lembrança do Atma estará sempre presente, mesmo que subconscientemente. Quando você está me ouvindo, sua mente consciente ou subconsciente deveria ouvir. Vocês que me conhecem já há algum tempo já devem ter ouvido eu ter falado quando aconteceu o auto-reconhecimento para mim, eu estava com medo de voltar para o restaurante, principalmente nos fins de semana, onde existia um estresse quase que desumano, né? Eu tinha medo de esquecer. E eu tinha uma tendência a fazer mais ou menos isso, né? Não que eu ficasse verbalmente repetindo, né? Eu sou a consciência, eu sou a consciência, eu sou livre. Eu não ficava repetindo, né? Mas eu ficava silenciosamente repetindo isso dentro de mim, né? Eu falava assim, não, não posso. Se eu ficar aqui dentro deste blender, deste liquidificador, eu vou esquecer que eu sou a consciência e que eu sou livre, né? Então eu ficava, né, tentando lembrar o tempo todo até que eu compreendi intuitivamente que não era por aí. Porque eu falei assim, não, eu estou vacilando, eu estou esquecendo as coisas, não estou servindo bem as pessoas, porque eu estou com dois pensamentos em minha mente, a nível consciente, né? Então, eu fui relaxando na medida que eu via que eu entrava naquele ambiente no qual eu só pensava em comida, cliente, vinhos, só isso, foco total na eficácia do restaurante. E no final do dia, quando eu dava uma paradinha, de novo lembrava, Ram Brahmasmi, eu sou a consciência, eu sou livre e independente. Aí eu falei assim, né? Não, não se perde essa compreensão. Por isso que a gente diz, conhecimento é aquilo, a única coisa que é realmente boa. Experiência vai e vem. Conhecimento, quando ele foi devidamente internalizado, isso você vê também entre os músicos, né? E muitas outras atividades humanas, como dirigir um carro, você deixa aquele conhecimento de como guiar um carro no seu subconsciente. Aí, enquanto isso, você está fazendo muitas outras coisas. Nos dias de hoje, você está até fazendo chats no seu telefone, que é meio perigoso, né? No início era proibido. Lá nos Estados Unidos, ninguém podia ter um telefone na mão, que você ia receber uma multa. Nos dias de hoje, né, é impossível você viver sem estar ligado no chat o tempo todo. Então, parece que é mais aceitável. E os riscos de acidentes foram, né, aceitos também, né? Então, as pessoas estão ali dirigindo e fazendo outras atividades também, né? Ele dá o exemplo dos músicos, né?
a audição do tom, né? O músico ele desenvolve, né? Uma base, né? Uma melodia e depois aquela fica no fim do fundo, a batida do tambura do fundo, né? E aí em cima daquilo ele performa outras atividades musicais. Então sempre o mesmo conceito. E é o conceito mais fácil para nós, né, associarmos, né, mais familiar a gente, é o exemplo da viagem de trem na Índia. Você para numa estação intermediária para comer uma saladosa, uma delícia, uma saladosa, e tomar um chai, né? Você para ali, dá um para mim aqui. Você sabe que o trem vai parar uns 10, 15 minutos? Dá tempo. Aí você está lá comendo, né? Mas na sua mente subconsciente, você sabe que aquilo ali não é a sua destinação final, não é a sua prioridade, é simplesmente um estágio intermediário, uma atividade intermediária, que jamais te permite esquecer de que você tem que voltar para o trem para chegar na sua destinação final, que é em Delhi, né? Então, aquele conhecimento permanece ali. Portanto, as suas atividades do mundo são como estações, né? Estações intermediárias. Você faz, trabalha, vai no restaurante, isso e aquilo, né? Ganha dinheiro, mas você sabe que no final das contas, a sua prioridade é o autoconhecimento e moksha. Então, jamais vou permanecer naquela estação. Qual estação? Ah, busca pelos prazeres sensoriais e pela segurança, pelo dinheiro, pela riqueza, pelo prestígio. Não. Aquilo ali é simplesmente uma condição incidental dentro do âmbito do meu karma. Jamais esqueço qual é a minha prioridade, qual é o meu destino, qual é o objetivo da minha vida, o propósito. Portanto, o tempo todo, lembre-se da sua natureza Atma, né? Lembrando do ser que você é, em sua natureza, né? Saguna e Nirguna, e o ser do Criador em sua natureza Saguna e Nirguna. Que você lembre de mim com a meta, como a meta final, e cumpra o seu dever enquanto isso, durante o processo. Mantenha sua mente, seu intelecto, a sua personalidade, o seu caráter comprometido com este objetivo supremo, que é o propósito final de todos esses nascimentos humanos. A mente e o intelecto aponta para o fato de que a sua personalidade emocional é que precisa estar envolvido com o Senhor. Então, aí entra o elemento devoção, que é uma emoção superior, uma emoção de grande apreciação, adoração, devoção, né? Reverência por essa inteligência suprema, cuja natureza absoluta é nirguna, né? Mas cuja natureza aparente e mais tangível é saguna Brahman. Portanto, desenvolva esta emoção para com o Criador, que é chamada de devoção. Não desenvolva emoções de desejos e aversões por pessoas mortais ou por coisas físicas materiais. A gente nunca sabe quanto tempo os outros e as coisas permanecerão em torno a nós, nos dando apoio. Elas vêm e vão. Como posso me apoiar nessas coisas impermanentes? Elas desaparecem de modo imprevisível, sem uma nota de aviso. Assim, a minha vida se torna um problema e a insegurança é clara, latente e vibrante. O medo e os desejos por segurança vão ser proliferados a partir desta problemática de apego com aquilo que não oferece nada realmente em termos de satisfação, segurança e felicidade. Portanto, ame as pessoas e as coisas ao seu redor, mas confie somente em Saguna ou Nirguneshwara. Isso se chama de disciplina ou aplicação emocional, porque agora eu tenho um sentimento de devoção.
Eu converti as minhas emoções mundanas em devoção em direção a Deus. Você também pode falar com seu senhor em uma sala fechada. Caso contrário, as pessoas pensam que depois de assistir às aulas do Gita, vocês ficaram meio doidos. Portanto, não faça isso. Não saia por aí verbalizando, né, a sua devoção para com as suas deidades, né, de modo verbal, né, que mantenha no fundo da sua mente. Esta é uma aplicação emocional, uma sadhana emocional de lembrança devocional a respeito de Deus. E também, Budin, a inteligência que você também esteja racionalmente convencido, né, da natureza de Deus como a única fonte de segurança e paz e satisfação. Você precisa que o intelecto esteja convencido do porquê deste elemento devocional como indispensável no processo que nós chamamos de autoconhecimento e moksha. Mesmo que seja um Deus Saguna, um Deus aparente, um Deus simbolizado por Krishna ou Rama, né? Eles são símbolos daquilo que é Saguna, Deus, Saguna, Brahman. Eles são aquilo que simboliza a imortalidade de Deus, que é idêntica à sua imortalidade como Atma, Jiva Atma, Ishwara Atma, Paramatma, tudo é somente o mesmo Atma. Eles simbolizam o amor, a empatia, a compaixão, né? A força, a estabilidade, o equilíbrio, a sabedoria, porque não, portanto, não dizemos que a forma física seja a verdade absoluta, não. Como eu disse no início da aula de hoje, é uma realidade aparente que está lá, sinalizando, representando a realidade absoluta, mais elevada. Uma vez que você seja capaz de apreciar esta verdade absoluta, que é o mais sutil do sutil, que é o mais abstrato, então o Deus com forma se torna um passatempo, uma sadhana opcional. A gente vê Mahatmas do âmbito do Vedanta, ainda assim, fazendo pujas em relação a diferentes aspectos de Saguna e Shwara. Você tem a possibilidade de desfrutar este sentimento devocional a respeito de você, o Jiva aparente, e o Deus aparente, seja ele representado por uma dessas deidades ou não, ou simplesmente conceptualizado e compreendido como a inteligência suprema. Seja um devoto desta inteligência suprema, aproveite desta emoção sublime chamada devoção e saiba que este relacionamento com a natureza Sagama te dará todo o apoio e suporte para a moksha, necessário para o autoconhecimento e moksha. Então é isso, meus queridos. Até a próxima, Shwara permitindo. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Namaste.